Ele tinha 98 anos, vivendo duramente próxima à marca centenária. Por anos, minha sogra recriava a nossa família com contos de sua vida numa fazenda do meio-oeste antes da chegada dos carros, aviões, água encanada nas casas e de eletricidade. Suas histórias, suas expressões faciais, seu rosto radiante e o brilho de seus olhos hipnotizavam seus netos com a vida que parecia a eles vir de outro planeta. O trenó puxado pelo cavalo da família, a ida ao banheiro em uma noite escura onde não havia televisão, rádio ou computador. Mas as histórias pararam. Agora o seu rosto estava pálido e sombrio, o brilho saíra de seus olhos. Diversos derrames pequenos e um derrame maior a transformaram em uma mera sombra de sua primeira forma. Permaneceu a vovó, mas a sua vida agora era dirigida por auxiliares de enfermagem que cuidavam dela 24 horas por dia. Ela vivia em nossa casa, permanecia sentada conosco à mesa, mas não podia alimentar-se. Muitas vezes suas palavras eram incompreensíveis. Era triste assisti-la se enfraquecer diariamente. Contudo, é um estudo da graça de Deus assistir ao cuidado carinhoso que ela recebia de suas enfermeiras. 2 delas ouviam meu programa de rádio. Essas 2 mulheres eram absolutamente encantadoras e me disseram que a fé cristã teve um impacto em seu serviço, pois ser uma enfermeira é um ministério de verdade. Como eu observava diariamente a atenção às necessidades detalhadas de minha sogra, percebi que estava vendo um modelo de serviço bíblico em ação. As 5 atitudes que nós já vimos e comentamos, os meios da graça, são uma ferramenta ou um instrumento que Deus usa para nos fortalecer e nos alimentar à medida que crescemos em conformidade com Cristo. Nem sempre pensamos a respeito do serviço como um meio de graça, mas crescemos assim que servimos. À medida que servimos no reino de Deus, mais parecidos com Cristo nos tornaremos. Eu posso ver o que estava acontecendo para o crescimento cristão, seja uma profissão, que é um ministério de servo ou não. Todos os crentes são chamados para serem servos de Deus. Não necessariamente um serviço profissional ou remunerado, mas cada um de nós deve estar envolvido em algum tipo de serviço a Deus e ao seu povo. Um dos modos de servir a Deus é servindo as pessoas. Este tema se encontra-se em toda a Bíblia. Pense por um instante em um dos primeiros exemplos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. O livro de Êxodo começa com o povo de Israel, escravo de um mestre estrangeiro. Entre mentes se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele a seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para o faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza, assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços de barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. Quando Deus apareceu a Moisés, ele disse: eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você vá ao faraó e lhe diga que deixe meu povo partir. Essa história é uma tremenda ironia. A ação redentora de Deus começa quando ele ouviu o clamor do seu povo gemendo debaixo da sobrecarga de sua escravidão ao servo capataz, o faraó.
ao severo capataz, o faraó. Contudo, Deus fez muito mais que meramente ouvir seus clamores. Ele agiu para livrá-los de Faraó. Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, convocando-o para confrontar a Faraó e conduzir os filhos de Israel na saída do Egito. Preste atenção no que Deus disse. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos, e desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para a terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 11. A ironia é esta: sabemos que Deus redime o seu povo de Faraó, mas não podemos esquecer que Deus salva o seu povo Ele chama o seu povo para sair do Egito, deixar a escravidão, não para se tornarem independentes ou para fazerem o que lhes agradassem. Ele os chamou para saírem do Egito para que eles o servissem. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Os israelitas foram chamados para sair da servidão de Faraó para servir a Deus. De um modo bem real, o êxodo no Antigo Testamento é como uma imagem que nos prepara para o êxodo derradeiro que será completado no Novo Testamento por meio de nosso Salvador Jesus Cristo, que virá, não para nos tirar do Egito, mas para nos libertar da servidão de Satanás. Quando Cristo nos livrou desta servidão, experimentamos uma mudança de mestre. Agora ele nos chama seus servos. Há uma razão na qual precisamos ser servos. A questão mais importante é esta: de quem somos servos? Jesus mesmo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Podemos servir a Satanás, podemos servir aos interesses deste mundo, ou mesmo podemos servir ao Deus vivo e sermos servos de Cristo. É extraordinário que a descrição favorita de Paulo como doulos, ou um escravo, alguém comprado por um preço. Ele mesmo nos disse que não somos nossos, mas que fomos comprados por preço, em 1 Coríntios 6, 20. Nós pertencemos àquele que pagou um preço por nós, aquele que nos redimiu, e agora somos chamados seus servos. A ideia de serviço é profundamente arraigada no Antigo Testamento. Vemos ao longo da história o que aconteceu em Siquém, no fim da vida de Josué. Ali Josué reuniu o povo para recordar o juramento que eles fizeram na aliança com Deus. Em Josué, capítulo 24, versículo 14, lemos: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele deu ao povo este mandamento: vocês têm servido a coisas erradas, os deuses cananitas, os ídolos pagãos, se afastem deles e sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Isso não soa familiar? Lembre-se dos ensinos de Jesus à mulher de Sicar, lá em João 4. Lemos que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus disse à mulher samaritana, Josué disse ao povo reunido em Siquém: serviam com integridade e com fidelidade. Então ele continuou dizendo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
Vocês não querem servir ao Senhor, aqueles deuses que seus pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amonitas na terra que vocês habitam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso deveria ser um lema para todos os cristãos. Quanto a mim, como a minha casa, nós serviremos ao Senhor com uma devoção total. No entanto, servir não é uma das prioridades da nossa vida que mais gostamos de fazer. Em nossa cultura, lutamos com a imagem e o papel de servo. Pensamos que isso rebaixa a nossa dignidade. Muitos anos atrás, quando eu estava no seminário, aprendi uma importante lição a respeito de meus sentimentos com respeito à vida de servo. Em uma das férias de verão, consegui um emprego na área de manutenção num grande hospital de Pittsburgh. Uma de minhas tarefas era varrer um grande estacionamento todas as manhãs, limpando as pontas de cigarro e os restos de lixo da noite anterior. Eu limpava o estacionamento bem como as ruas em frente ao hospital e o estacionamento do dormitório dos estudantes de enfermagem. Quando eu estava no 2º grau, era bem claro qual a ordem de importância dos alunos formados. No topo da lista estavam os grupos da elite, que iriam para a universidade. No degrau de baixo estavam os matriculados nos cursos de enfermagem. Desde que eu tinha me formado na faculdade e agora estava fazendo mestrado, estava na nata das faculdades, mas durante o verão estava literalmente segurando um cabo de vassoura. Quando os alunos saíam do dormitório, eu os cumprimentava. Meu orgulho caiu por terra ao passarem por mim e me desprezavam como se eu fosse invisível. Poderia rebaixar sua dignidade, falar comigo, pois eu estava em uma posição abaixo deles. Eu era um simples servo varrendo o estacionamento. Jamais me esquecerei dessa experiência. Eu queria dizer, espere um pouco. Vocês não entendem? Eu sou um aluno do curso de mestrado e você é somente um aluno de uma faculdade de enfermagem. Você não compreende a ordem adequada aqui? Eu não gostava de ser tratado como um servo. Me lembro de como brigava comigo mesmo no final das tardes pensando, você supõe que é um cristão e aqui está chateado por algumas pessoas o olharem como um servo, embora Jesus tenha dito, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. E assim, ele transmitiu seu legado a todos. Os discípulos de Jesus também lutaram com a questão de ser servos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Os discípulos não entenderam a definição de Jesus de ser elevado. Quando Jesus lhes disse, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. O mandamento não foi dado somente aos 12 discípulos. Ele foi dado a todos no reino de Deus. Esta é a lei do rei, que nós somos ordenados a imitá-lo por meio de uma vida de servo. No Novo Testamento, um grande peso foi colocado nas costas dos apóstolos, que custou suas vidas. Eles foram ordenados por Cristo para ir ao mundo e pregar o Evangelho. E esta era a missão, primeiro ao judeu, depois ao gentio. Embora fosse para a igreja completar esta missão, havia muitos outros serviços caseiros a serem feitos por aqueles que serviam às mesas. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Atos, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 5. Todos os crentes são chamados a servir. Somos chamados a conhecer todos os trabalhos do reino de Deus, aqueles que são ministrados aos mais necessitados. O evangelho é proclamado, a palavra de Deus é ensinada, a adoração acontece. Mas isso não significa que todos são chamados para ser um evangelista, ou um pregador, ou mesmo um professor. O Novo Testamento ensina que Deus deu a cada cristão um dom que deveria ser usado a serviço de Cristo. Se o seu dom é ensino, então você procura ser o melhor professor. Se é evangelismo, deve ser o melhor evangelista. Se o seu papel é ser um enfermeiro, então seja um enfermeiro. Mas cada um de nós somos chamados para fazer a nossa parte e desta forma garantimos que todo o ministério está sendo cumprido. Em Lucas 17, é registrada uma história dos discípulos que vieram a Jesus lhe pedindo que os ajudassem a aumentar a fé. Eles não pediram um aumento de salário. Pelo contrário, o que eles queriam era que a fé aumentasse. Obviamente, notaram a união que havia entre a fé e o poder do Senhor. Vejamos como Jesus respondeu a este pedido. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá o servo porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas, capítulo 17, versículo 5 ao versículo 10. Quão estranha foi a maneira de Jesus responder ao pedido deles. Ele lhes contou uma história a respeito de servos vindo ao final do dia, após cumprirem seu trabalho no campo. E Jesus disse: então o chefe dos servos disse: vocês fizeram um bom trabalho. Sentem-se, comam e bebam, e divirtam-se. Ou ele poderia ter dito: bem, agora é hora da minha refeição. Vocês me sirvam, e quando terminarem de me servir, vocês podem comer e beber. Jesus está ensinando aqui sobre ser servo. Talvez a verdade mais importante que podemos aprender a respeito disso é que nós, que somos seus servos, somos servos inúteis. Quando Jesus disse que somos servos inúteis, não estava dizendo que nosso trabalho não tem valor. Frequentemente, Jesus chama seus servos para serem produtivos. Quando Jesus disse que somos servos inúteis, queria dizer que nós não ganhamos bônus ou méritos pelo nosso serviço. Jesus disse que isso não era possível. Que ação eu poderia fazer que não fosse o que Deus exigisse de mim em primeiro lugar? Lembre-se, Ele nos ordena que sejamos perfeitos, e nós não podemos nos aperfeiçoar na perfeição. Não podemos nem mesmo alcançar este alvo. Eu não tenho lucro de mim mesmo porque mereça algo ao fazer o que era exigido que eu fizesse da primeira vez. É por isso que nossa redenção é pela graça e somente pela graça. A única coisa que preciso colocar diante de Deus, isto é, falando de modo franco, é a mim mesmo, o meu pecado. A única coisa que me redime são as minhas obras, o que eu faço. A única coisa que me redime não são as minhas obras, o que eu faço, mas a obra que Cristo fez em meu favor. Ele veio livremente cumprir a vontade do Pai e se submeter à lei para nos salvar. Ele, e somente Ele, é o servo útil. Se nós servirmos tentando ganhar o nosso ingresso no reino de Deus, nos decepcionaremos. A motivação para o serviço cristão é a gratidão e não tentar merecer a salvação. O serviço é um meio de graça que reconhece nossa dependência da graça e o crescimento na graça.
Meu amigo John Piper tem despertado nas pessoas este conceito de importância vital na fé cristã, a alegria em obedecer a Deus. John Piper diz que a motivação para a nossa obediência não está em um senso abstrato de dever. Creio que em muitos casos é muito melhor obedecer por causa do dever que desobedecer. Não podemos ficar esperando nos sentirmos bem para fazer algo. Ele está certo. É nosso deleite obedecer a Deus, motivado pela alegria e pelo que Ele tem feito por nós, não pela severa obrigação ou como meio de ganhar o céu. Nós somos servos inúteis neste mundo. No céu, entretanto, o mesmo Cristo que nos disse tudo o que devemos fazer é aquilo que Ele nos ordenou que fizéssemos. Nos diz que Deus recompensará a seu povo de acordo com suas obras. Devemos tomar cuidado com a frase de acordo com. Isso não quer dizer que nossas obras mereçam uma recompensa. Mas Deus, em sua graça, distribuirá recompensas de acordo com as nossas obras, embora nossas obras não mereçam nenhuma recompensa. Isto é uma distribuição graciosa de recompensas, ou como Agostinho disse, Deus premia seus próprios dons. Em Lucas, capítulo 19, versículo 12 ao versículo 27, Jesus nos deu um de seus mais importantes ensinos sobre como ser servo. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, eis aqui a tua mina, que eu guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10 minas. Responderam-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Quando, porém, aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Esta é a parábola do capitalismo, a parábola da produtividade. Jesus está falando a respeito da mordomia, bem como do serviço, que seu povo é chamado a protelar a sua gratificação. Somos chamados a investir no futuro para que nossos investimentos cresçam. Ele contou a história de um patrão rico que teve que partir da mesma forma que Jesus subiu aos céus e deixou-nos um tesouro que temos durante sua ausência. E o que ele está dizendo? Quando eu voltar, espero que o que lhes dei tenha valorizado, pois o meu povo é de servos produtivos. Podemos ser inúteis, mas isso não quer dizer que somos improdutivos. Podemos cochilar, não fazer nada, esconder nossos dons, e quando ele voltar, poderemos dizer-lhe, aqui estão os dons que o Senhor me deu. Nada aconteceu a eles. Estão tão bons desde o dia que o Senhor partiu. Jesus responderia, eu os tirarei de você e darei ao homem que multiplicou seus dons 10 vezes, que usou os dons que eu lhes dei para o uso do reino. Esta é uma dura parábola a respeito do serviço. Ela revela que uma das piores coisas que podemos fazer com os dons que Deus nos deu é perdê-los. Estes dons são dados a nós para Jesus, para a sua glória e
para sua honra. Ele é o único perante quem todos os habitantes do céu depositarão suas coroas de ouro perto de um mar de vidro. Apocalipse 4, 6 e 10. Eles pegarão os seus dons e os darão de presente a Cristo, porque antes de tudo pertencem a Ele. E isto é o que nós precisamos fazer em nosso serviço. Precisamos ser servos produtivos. O apóstolo Paulo amplia nossas responsabilidades como servos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Um despenseiro no mundo antigo era alguém a quem era dada a responsabilidade de administrar uma casa. A esta pessoa era confiado os bens de seu dono. A exigência mais importante do despenseiro era a fidelidade. Um despenseiro infiel era uma perversão, alguém que poderia roubar ao seu patrão. E Paulo continua dizendo: vocês compreendem que nós somos servos e despenseiros dos mistérios de Deus? Deus nos confiou estas coisas. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. Paulo disse: minha vida como despenseiro e meu serviço não seriam julgados pelos homens. O valor de minha atitude de despenseiro será julgado por Cristo e não pelos homens. Não por vocês, muito menos por mim mesmo, pois não posso dar uma avaliação acurada de meu serviço e de minha obediência. Nenhum de nós pode ler o coração de outra pessoa. Somente aquele que pode sondar o coração humano pode fazer isso. É por isso que o serviço que fazemos é para ser feito diante do Senhor e perante sua investigação. Nossa vida de servos não exige uma supervisão. Não necessita de que alguém fique nos observando para assegurar que estamos trabalhando. Nosso dever é agradar a Cristo, não procurar ter uma performance para conseguir o aplauso das pessoas. Aqueles que procuram agradar as pessoas não podem ser verdadeiros servos de Cristo. Com os olhos do mundo nos bombeiros, policiais e paramédicos permanecendo nos escombros de que um dia foi o World Trade Center, no centro de Manhattan, vimos neles um modelo de serviço abnegado. Os bombeiros que perderam suas vidas, que arrojando-se para aqueles que estavam presos nos destroços do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, não foram pessoas que procuram agradar a si mesmas, mas seu serviço foi autêntico. A poucos quarteirões do Marco Zero, em Nova York, está localizado o local de encontro da Redeemer Presbyterian Church, um dos mais brilhantes modelos de uma igreja que serve. Esta igreja, debaixo da liderança do seu pastor, Timothy Keller, pegou o conceito bíblico de serviço e colocou carne e ossos nele. Eles são os pioneiros no ministério de misericórdia. Para os cristãos que querem uma orientação prática de como servir, recomendo fortemente que eles não somente leiam, mas estudem o livreto de Tim Keller. Ele é o melhor manual para treinamento de servos que eu conheço. O serviço cristão não é limitado aos presbiterianos em tempos de crise. É um chamado sagrado para todos os cristãos.